Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças mais uma vez pela tua bondade, ó Deus, em nos permitir estar cultuando ao Senhor. Te pedimos, ó Deus, iluminação e entendimento para compreender a tua palavra. Que essa mensagem, ó Deus, fale com todos nós, que possamos entender, ó Deus, a nossa posição diante de ti, dentro do teu reino. Aplica em nós, ó Deus, fala conosco nesse exato momento. É isso que nós te pedimos, te rogamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, vamos voltar a dar continuidade a essa série de mensagens no Sermão do Monte. Domingo passado a gente fez uma breve pausa e viu uma mensagem no livro de Atos, falando especificamente sobre a oração, e hoje a gente está voltando aqui com esse texto. Então é importante a gente lembrar aqui o contexto do Sermão do Monte, para que nós nos situemos melhor. Então, primeiramente, por que Jesus ele trouxe esse sermão? A gente sabe que um dos assuntos principais de Jesus é, se não o principal, o reino de Deus. E a gente vê aqui nessa mensagem, Jesus ele trazendo as características dos seus verdadeiros discípulos. A gente viu lá no comecinho as bem-aventuranças, e aqui Jesus vai trazer, destrinchar aqui o que é marca daqueles que são seus verdadeiros seguidores. E a gente viu lá como o cristão ele tem que ser sal da terra, luz do mundo. Ele não pode ser igual a esse mundo, ele tem que ser diferente. A gente viu essas marcas. E quando a gente olha a partir do verso 17, aqui do capítulo 5, Jesus ele começa a trazer um novo discurso. No verso 17, ele diz: "Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir." E a gente vai ver aqui uma série de mensagens de Jesus trazendo a verdadeira interpretação da lei de Moisés, o que realmente Deus exige de cada cristão. É por isso também que no verso 20 ele diz: "Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus." Então, para entrar no reino dos céus, Jesus está dizendo, olha, a vossa justiça ela tem que passar em muito a desses líderes judeus. E qual a razão disso? Ele mostra aqui, nesse discurso, que esses mestres da lei, esses fariseus, esses escribas, eles interpretavam a lei simplesmente na sua porção externa. Então ele vai dizer, olha, ouvistes que foi dito, não adulterarás. E diante disso, todo líder judeu concordaria, de fato, nós não devemos adulterar. Porém, Jesus ele aprofunda e mostra o real significado da lei. Deus não só se importa em que nós não adulteremos, mas que a nossa própria visão, a nossa própria forma de olhar para as pessoas sejam pura. Por isso que ele vai dizer, "Eu, porém, vos digo, se o homem olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já cometeu adultério com ela." E depois ele cita a lei novamente. "Ouvistes que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, se alguém se irá contra seu irmão sem motivo, já assassinou ou já cometeu o assassinato contra ele. Essa pessoa ela será réu de juízo. E se alguém chamar a seu irmão de tolo ou idiota, já será réu do fogo do inferno." Então Jesus ele mostra que a lei, por mais que ela proíba e tenha esse caráter externo, então de um lado ela diz não mate, não roube, não adultere, e Jesus vai mostrar só a intenção do coração já é suficiente para condenar uma pessoa diante de Deus, para levá-la ao inferno. E ele faz isso várias vezes aqui neste capítulo. A gente vai entrar agora no princípio do juramento, mas observem aí que mesmo depois disso ele vai continuar. Por exemplo, no versículo 38, ele diz: "Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente." No verso 43, "Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo." E muitas pessoas, às vezes, elas pensam que Jesus aqui ele está trazendo novos ensinos ou que ele está contrariando a lei de Deus, quando, na verdade, novamente, é importante a gente entender que a razão por que Jesus faz isso é porque ele está mostrando o real significado da lei de Deus. As pessoas no tempo de Jesus já tinham perdido o propósito real da lei, estavam vivendo de forma superficial e se enganando a si mesmas. E agora Jesus ele vai tratar aqui dos juramentos, a partir do verso 33. Então vejamos bem esse texto e o que é que ele pode trazer para nós. Eu coloquei aqui como título dessa mensagem, honrando a Deus com a nossa palavra. Então, será que nós temos honrado a Deus com a nossa palavra? O verso 33 diz: também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso,
mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Jesus ele está fazendo uma referência direta a 2 mandamentos que se encontram lá na lei de Moisés. O primeiro texto a gente pode identificar aí em Levítico capítulo 19, versículo 11 e 12, que diz o seguinte: não furtareis nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com o seu próximo, nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus, eu sou o Senhor. Então, esse primeiro texto aqui de Moisés, ele já dizia, olha, não profanem o nome do Senhor, não jurem falsamente pelo nome do Senhor. E o outro texto que Jesus faz referência aqui é Números capítulo 30, versículo 2, que diz assim: quando o homem fizer voto ao Senhor, ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo que prometeu fará. Então percebam aqui que essas leis, elas regulamentavam o juramento. Elas estão dizendo, olha, primeiro, não jure falsamente em nome de Deus, e segundo, se você jurar em nome de Deus, você vai ter que cumprir aquilo que você prometeu. E é importante nós atentarmos bem para isso, porque quando nós olhamos, por exemplo, para Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13, o Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Então, esse conjunto aqui de textos do Antigo Testamento, eles nos mostram alguns princípios aqui sobre o juramento. Então, o primeiro, meus irmãos, que devemos perceber aqui é que, vejam, as próprias pessoas no mundo antigo, elas sabiam que as pessoas são más. Como é que eu posso confiar em alguém? Como é que eu sei se aquela pessoa vai cumprir ou não sua promessa? Como é que eu posso saber se ela está falando ou não a verdade? Então, uma forma de garantir que o outro confiasse em mim, as pessoas faziam, era como? Jurando. E você jura por algo maior que você, algo de grande valor. É por isso que até no nosso contexto, né, tem muitas pessoas que fazem, né? Eu juro pela minha mãe, eu juro pela minha vida. Então as pessoas tendem a jurar. Qual a razão disso? É para mostrar que se eu violar aquela quebra, aquele juramento, a penalidade ou a culpa moral é ainda maior, já que eu estou evocando algo que é muito importante para mim. Mas vejam, não existe nada maior do que Deus. E é por isso que o próprio Deus aqui, na sua lei, ele vai dizer, olha, se vocês jurarem, tem que jurar pelo meu nome, que é aquilo que é mais alto, mais sublime e mais grandioso. Deuteronômio vai falar isso também em outros textos, que todo juramento ele tem que ser feito em nome do Senhor. Então isso é importante. E é mais importante aí, se a gente lembrar que, por exemplo, o terceiro mandamento. Quem é que lembra aqui qual é o terceiro mandamento? Não pronunciar o nome de Deus em vão. Quem estava aqui quarta-feira viu, a gente estudou esse mandamento. E vejam, quando alguém faz um juramento em nome de Deus e quebra esse juramento, essa pessoa está fazendo o quê? Está utilizando o nome de Deus em vão. Então percebam aqui que não tem como fugir desse mandamento. Se você jurou, você vai ter que cumprir com o seu juramento. Era por isso também que Salomão já dizia em Eclesiastes que quando estiverem diante de Deus, sejam poucas as tuas palavras. Porque se você prometer algo a Deus, Ele vai cobrar. E vejam que esse mandamento diz, né? Êxodo 20, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então percebam, o próprio Deus está enfatizando, eu não vou ter por inocente. Não adianta depois dizer ao Senhor, foi sem querer, eu não pensei direito. Então percebam aqui o cuidado que nós temos que ter com o nome do Senhor. Então jurou em nome de Deus, cumpra. Isso é tão sério que nós vamos ver que lá no livro de Juízes, um dos juízes chamado Jefté, ele fez um voto ao Senhor. E o voto, alguns aqui sabem da história, ele prometeu que se ele vencesse a guerra, quando ele voltasse da guerra, a primeira pessoa que saísse ao seu encontro da sua casa, ele ofereceria como sacrifício a Deus. E o texto lá mostra que depois que ele volta, ele venceu a guerra, a primeira pessoa que sai ao seu encontro é a própria filha. E para não quebrar esse mandamento, quebrar o juramento que ele fez diante de Deus, usando o nome de Deus, para não violar o terceiro mandamento, o que é que Jefté faz? Ele mata a própria filha. Isso é o que a gente chama de um juramento ilícito. Deus nunca pediu sacrifício humano. No entanto, por questão de consciência, para não violar o mandamento, ele sentiu que tinha que cumprir. Então, esse é o princípio aqui que Deus nos está mostrando. Agora,
quando nós vamos olhar nos versos em diante, parece por um momento que Jesus está contrapondo a lei. É importante primeiramente lembrar que, veja, a razão desse mandamento é porque o próprio Deus quer que as pessoas honrem o nome dele. A gente sabe que muitas pessoas blasfemam do nome de Deus por causa, às vezes, do mau testemunho da própria igreja. Nós que utilizamos o nome de Deus, que falamos em nome dele, e depois nós mesmos vamos lá e quebramos o mandamento, damos mau testemunho. Em vez de santificar o nome de Deus e honrar o nome de Deus ao qual nós professamos, nós vamos lá e desonramos o nome dele. Damos motivo para as pessoas falarem mal do nosso próprio Deus. Então é importante, meus irmãos, que tenhamos em mente aquilo que Jesus falou na oração do Pai Nosso: santificado seja o teu nome. Então, se você vai usar o nome de Deus, honre o nome de Deus, cumpra com os seus juramentos. Então, esse é o princípio aqui que Jesus está apontando. Mas vejam, ele está apontando para aquela lei, para o antigo mandamento. Porém, agora em diante, ele vai aprofundar, ele vai trazer uma perspectiva mais profunda do mandamento. No verso 34 ele diz: eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Então a gente acabou de ver que em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13, Deus disse que se deveria jurar pelo nome dele. Mas agora Jesus está dizendo: não jurem por nada. E aí? Parece uma contradição, não é? Jesus está contrariando a lei de Moisés, o mandamento de Deus. Como é que a gente entende esse texto? Então, a primeira coisa que a gente tem que observar aqui é que Jesus ele está utilizando uma hipérbole. Nem todo juramento vai ser proibido aqui, mas a razão do porquê Jesus enfatiza tanto isso é por causa da tradição dos anciãos, dos escribas, dos fariseus, dos rabinos judeus, que durante séculos eles inventaram um jeito, um modo de conseguir burlar a lei de Deus. Então, o que é que Deus queria? Que sempre que você fizer um juramento, você cumpra. Mas esses homens, de forma sagaz e maliciosa, eles entortaram a lei de Deus para que eles pudessem quebrar o mandamento e não cumprir suas promessas. É isso justamente o que eles vão fazer. Então, observem aí no texto que, em vez de eles jurarem pelo nome de Deus, e Jesus já está contrapondo isso, eles começam a jurar pelo céu, pelo templo, por Jerusalém. Por que eles estão fazendo isso? Porque fazendo isso, não jurando pelo nome de Deus, eles podem argumentar que se não é pelo nome de Deus, então eles podem violar o juramento, eles podem voltar atrás. Enquanto que se você jurar pelo nome de Deus, você vai estar obrigado a fazer isso. A tradição dos judeus, eles diziam: olha, tem determinada coisa que se você jurar, então você vai ser obrigado a cumprir. Mas tem outras coisas que se você jurar pelo nome delas, você não vai ser obrigado a cumprir. Um exemplo disso está no Evangelho aí de Mateus, no capítulo 23, no versículo 16 a 22, onde Jesus ele vai novamente se referir a isso. Vejam, em Mateus capítulo 23, do verso 16 a 22, Jesus diz assim, em relação aos fariseus: ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Então percebam que eles criaram um jeito de não cumprir com os seus juramentos. Então seria basicamente eu chegar para um de vocês e fazer um juramento. E eu não cumpro, e quando vocês me vierem me cobrar, eu vou dizer: não, mas eu jurei pelo altar, então eu posso quebrar. Eu não jurei pelo nome de Deus, e sim pelo altar. O que é que eles estão fazendo? Eles estão dando um jeito de não cumprirem suas obrigações, de passarem a perna nos outros, de enganarem os outros. São homens que não têm palavra, são na prática mentirosos, pois eles prometem uma coisa e não a cumprem. E vejam que o próprio Jesus ele vai refutar aqui
esses argumentos desses homens, mostrando que no final tudo leva para Deus. Porque eles dizem, olha, se você orar pelo altar ou jurar pelo altar, isso não é nada, você não é obrigado a cumprir seu juramento. No entanto, Jesus ele vai dizer, olha, mas o altar é o que santifica o ouro que é posto sobre ele, ou a oferta. E eles diziam, olha, se você jurar pelo templo, então você pode voltar atrás e quebrar o seu juramento. Agora, se você orar pelo ouro, então você é obrigado a cumprir. E aí Jesus diz aqui, não, mas veja bem, o templo, ele santifica o ouro. Então, no final das contas, o que Jesus está dizendo é, independentemente do juramento que você fizer, tudo no final vai apontar para Deus. Seja o templo, seja o altar. E aí, voltando para o capítulo 5, nós vemos aí que Jesus faz a mesma coisa aqui no capítulo 5. Ele diz, eu porém vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu. E aí Jesus diz, por quê? Por ser o trono de Deus. Então, quando eles iam jurar pelo céu, eles poderiam argumentar, veja, eu posso quebrar a minha promessa, eu posso voltar atrás da minha palavra, porque eu não jurei por Deus, eu jurei pelo céu. Então, não tem nenhum problema, mas Jesus está dizendo, o céu é o lugar onde Deus habita. E depois ele diz, nem pela terra, por ser estrado de seus pés. Então, outros vão jurar pela terra, mas Jesus está dizendo, é na terra onde Deus repousa os seus pés. Nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Jesus está dizendo, no final, quem sustenta a tua vida e cada cabelo da tua cabeça é o próprio Deus. Então, não importa pelo que você jurar, você vai ter que cumprir. Isso não te desobriga. Então, esse é o ponto essencial aqui que Jesus está trazendo para o seu público, para os seus discípulos. É que vocês precisam cumprir suas promessas e cumprir sua palavra. Vocês não podem voltar atrás. O pastor Augusto Nicodemos, ele já dizia que antigamente, quando um pastor ele ia plantar uma igreja e às vezes ele precisava alugar um espaço para poder iniciar aquele projeto ali de igreja, as pessoas ficavam felizes quando sabia que era um crente que ia alugar, porque eles sabiam que os crentes tinham palavra e eles cumpriam, eles pagavam o aluguel, eles cumpriam um acordo. No entanto, ele diz, hoje em dia é exatamente o oposto. Quando o crente chega para fechar um contrato, para fazer um aluguel, quando diz que é para a igreja, as pessoas já ficam com desconfiança, que elas fogem. Por quê? Porque os cristãos não têm mais palavra. Eles mentem. Eles quebram seus juramentos, eles quebram seus acordos. E fazendo isso, eles fazem o quê? Mancham o nome de Deus. Violam o mandamento. E eu até me lembro que há um tempo atrás, quando eu estava trabalhando numa lojinha de bijuteria, chegou a ter uma irmã lá e ela pediu para comprar um laço e ela fez assim, não, eu moro aqui pertinho, eu posso levar, daqui a pouco eu trago o valor. E aí ela ficou insistindo, eu, minha senhora, e ela fez, eu sou crente. Aí eu confiei na palavra dela, porque ela usou o nome de Deus, ela disse, eu sou crente, eu temo a Deus, e eu confiei, e ela foi e nunca mais voltou. Então vejam, as pessoas utilizam o nome de Deus para ganhar a confiança. Vejam, é uma forma que todos fazem. Agora eu fico pensando, como eu posso dizer, o quanto as pessoas não confiam em você, ao ponto de que para elas confiarem em você, você tem que utilizar o nome de Deus e ficar fazendo juramentos. E é justamente por isso que Jesus está falando isso, porque as pessoas da época dele não tinham palavra. Elas prometiam algo e não cumpriam, depois voltavam atrás. E o pior, que ainda justificavam algo que claramente é pecado, mentir. Eles utilizavam esse jogo de palavras aqui. Não, mas eu jurei pelo céu, mas o céu pode quebrar. Eu posso violar porque eu não jurei pelo nome de Deus. E é justamente por causa disso que Jesus está dizendo essas coisas. Olha, é melhor que vocês nem jurem. A palavra de vocês já deve ser o suficiente. Agora, alguns, ao lerem esse texto, podem entender literalmente, quando Jesus diz, não jureis por nada, ou de modo algum. E aí tem gente que diz, não se pode jurar de jeito nenhum. Na história da igreja, a gente tem alguns grupos que entendiam assim. No entanto, os nossos pais reformadores, como Calvino, Lutero, e a nossa própria igreja, ela entende que, na verdade, os juramentos eles não são todos anulados. Novamente, o que Jesus está fazendo é combater esse engano desses judeus que utilizavam dessa jogada
para tentar ludibriar as pessoas. No entanto, alguns juramentos eles ainda permanecem. Por exemplo, quando você vai no tribunal, você tem que fazer o juramento de que vai falar somente a verdade. Ou, por exemplo, um juramento de casamento, de que você vai ser fiel ao seu cônjuge. Ou quando você vai fazer a profissão de fé, e você faz um juramento ali, diante de todas as pessoas, dizendo que crê em Jesus, que crê na Bíblia como a palavra de Deus, que vai servi-lo como seu Senhor e Salvador. Isso é juramento. Ou quando um pastor, um presbítero, um diácono vai assumir o cargo de oficial. Eles fazem juramentos ali dizendo que vão ser fiel a Deus e a sua palavra. Então os juramentos eles permanecem, no entanto, vejam, são coisas particulares e bastante importantes. E o que Jesus está dizendo aqui é, não fiquem fazendo juramento por tudo. A palavra de vocês já deveria passar segurança e confiança para as pessoas. Vocês não precisam ficar insistindo, vocês não precisam ficar jurando por tudo para que as pessoas confiem em vocês. E aqui, meus irmãos, nós podemos até já aplicar aqui, trazer uma aplicação nesse momento, que é isso que Cristo está trazendo para nós, é que nós devemos ser fiéis com as nossas palavras. Devemos passar segurança, devemos ser verdadeiros, sinceros, devemos cumprir nossa palavra, os compromissos que nós assumimos. E não ficar de jogo dúbio, e não ficar com falsidade e com mentira. E é justamente por isso que agora, no último verso, ele diz: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Então vejam, essa era a conclusão que Jesus queria chegar. Ele está dizendo, vejam, para vocês garantirem que vão cumprir algo, vocês não precisam ficar fazendo juramentos. Simplesmente vá lá e cumpra a sua palavra. Ao mesmo tempo, ele mostra aqui que o crente ele deve ser convicto daquilo que ele fala, daquilo que ele se compromete. Então, como é que você vai dizer sim para alguma coisa, sendo que você quer dizer não? Alguém te convidou, te pediu uma ajuda, ou quer que você ocupe tal posição, e você, simplesmente para agradar a pessoa, você diz sim, mas na verdade você quer dizer não. E aí depois você arruma uma desculpa, volta atrás, e aquela pessoa que já estava contando com você, agora vai ficar prejudicada, porque você voltou atrás, você não teve palavra. E é claro, ao mesmo tempo aqui, que é o contexto principal, ele está mostrando daquelas pessoas que intencionalmente fazem isso de propósito. Elas mentem, elas dizem uma coisa quando querem dizer outra, ou dizem uma coisa quando em seu coração elas estão atentando em outra coisa. E é por isso que Jesus diz aí no final que isso provém do maligno, o que passar da sua palavra. Por quê? Porque na prática seria isso. Eu dou a minha palavra, eu sei que a pessoa está desconfiada, e aí eu utilizo o nome de Deus, ou eu utilizo o nome da minha mãe, da minha vida, e vou jurando por tudo para convencer a pessoa que, na verdade, eu já estou pensando em meu coração em não cumprir com a minha palavra. Jesus está dizendo, a palavra de vocês já basta. A palavra de vocês já basta. Também não pensem que isso está restrito ao Antigo Testamento. A gente vê, por exemplo, o próprio apóstolo Paulo, em determinado momento, fazendo juramento, lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, ele vai dizer o seguinte: eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que, para vos poupar, não tornei ainda a Corinto. Então, para aqueles que dizem, não, Jesus proibiu totalmente jurar de qualquer forma. Vejam, Paulo está fazendo um juramento aqui. Ele toma a Deus como testemunha de que aquilo que ele está falando é verdade. Então a gente vê que ele não é de todo excluído. No entanto, Jesus ele está trazendo aqui o princípio da prudência. Olha, tenha cuidado com as suas palavras. Não utilize o nome de Deus em vão. Não brinque com o nome de Deus. Cumpra a sua palavra. O seu sim, sim e o seu não, não já é suficiente. Seja uma pessoa de palavra. E vejam, ele diz que vem do diabo, o que passa disso. E é interessante porque a gente pode até lembrar aqui em João 8,44, falando a respeito do diabo, Jesus diz o seguinte: vós sois o diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então Jesus, por isso que ele termina dizendo, isso provém do maligno, quem fica jurando em todo momento, de todo jeito, porque essa pessoa ela já está com a mentira no seu coração. Mas o juramento é para que a outra pessoa acredite nela, apesar de ela
não ter a intenção de cumprir aquilo que ela está falando. E ele disse: o diabo é o pai da mentira. Quem mente é filho do diabo. Os irmãos lembram da história quando Pedro ele é interrogado por aquelas pessoas que estão ali no pátio. Jesus ele está sendo punido, acabou de ser preso. Jesus tinha acabado de ser preso e as pessoas perguntam: você não é um dos seguidores de Jesus? Eu te vi com ele. E Pedro disse: não o conheço. Andou 3 anos com Jesus e agora está dizendo que não conhece. E quando as pessoas perguntam na segunda vez, o texto diz que ele jurou dizendo que não conhece. E aí na terceira vez, o texto diz novamente, ele jurou novamente. Então ele jura 2 vezes dizendo que nunca conheceu Jesus. Por que ele jurou? Porque o juramento faz com que as pessoas acreditem nele. No final ele não é pego. Mas por quê? Porque ele utilizou o juramento para ludibriar as pessoas. No entanto, Deus já sabia, Cristo já havia avisado que ele o negaria. Deus já sabia da intenção má do coração dele. Então a gente vê que no final, primeiro, isso tudo vem do maligno, aquelas pessoas que vêm com 2 linguagens, com falsidades, com a linguagem dúbia. E ao mesmo tempo a gente vê aqui que, olhando mais de longe esse texto, Jesus ele está mostrando como aqueles homens eles quebravam o mandamento do Senhor. A verdade é que aqueles judeus eles se consideravam justos pelos seus próprios méritos, pelas suas próprias obras. Eles achavam que conseguiam cumprir a lei de Deus. E o propósito de Jesus aqui com esse discurso é mostrar que, na verdade, todos nós falhamos em alguma medida. Quem nunca mentiu? Quem nunca voltou atrás de sua palavra? E quem nunca proferiu algo diante de Deus e descumpriu? Quantas vezes nós dizemos: eu vou obedecer ao Senhor, eu vou honrá-lo, eu vou te servir, Senhor, e até louvamos nos hinos. E no dia seguinte já pecamos, fazemos coisas que desagradam a Deus e quebramos a nossa palavra. E Jesus está dizendo: olha, é melhor que vocês nem sequer jurem. Desenvolvam o caráter de falar a verdade, de serem sinceros e verdadeiros. Vocês honram melhor a Deus fazendo assim, do que profanando o nome dele. E aqui Jesus mostra que todos falham nessa tentativa de cumprir a lei de Deus. E aqui, meus irmãos, nós podemos trazer algumas aplicações para as nossas vidas. E a primeira, olhando para esse texto, é que o que Jesus está ensinando, primariamente, é que os seus discípulos devem ser pessoas sinceras e verdadeiras. Cristo mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade e nós somos filhos da verdade. A palavra dele é a verdade. E nós anunciamos que conhecemos a verdade. Então como é que podemos mentir? Como é que podemos utilizar jogos de palavras e dizer que vamos nos comprometer em tal coisa quando nós não vamos? E dizer algo e voltar atrás? Então vejam bem aqui o princípio que é para o cristão: falar a verdade, ser fiel e honrar o nome de Deus. Nós devemos sempre pensar, em primeiro lugar, como eu vou honrar o nome de Deus. Porque se eu violar, se eu voltar atrás da minha palavra, se eu quebrar aquilo que eu jurei, aquilo que eu me comprometi a fazer, eu vou diretamente manchar o nome de Deus. Não é simplesmente a minha reputação, mas é o nome de Deus. E o segundo aqui é um alerta quanto à imprudência. É aquilo que Salomão disse, eu repito: quando estiver diante de Deus, cuidado com as tuas palavras, para que a gente não se comprometa com algo e depois não tenha condições de cumprir. Jefté teve um preço muito grande, acabou matando, sacrificando a sua própria filha. Pedro, com certeza, teve um grande dilema mental depois que jurou e negou Jesus. E muitos outros que precipitadamente se viram presos aos seus juramentos, às suas palavras. É melhor refletir, é melhor ser cauteloso, é melhor ser prudente e ter cuidado com aquilo que falamos. É por isso que até em certo momento o Senhor Jesus disse em relação aos seus seguidores: olha, havia certo homem que começou a construir uma casa e chegando ali perto da metade, perto do fim, ele não tinha recursos para continuar. E as pessoas passavam e começavam a zombar dele, dizendo: começou a construção e não terminou. E ele disse: olha, se vocês quiserem ser meus discípulos, calculem bem aquilo que vocês vão ter que deixar para trás e se vocês vão ter os recursos necessários para me seguir até o fim. O que acontece é que muitas pessoas vão de todo jeito e dizem: eu quero seguir Jesus, e professam o nome dele e depois estão vivendo igual demônios.
dão mais mau testemunho do que as próprias pessoas que vivem sem Deus. Então essas pessoas fazem o quê? Mancham o nome de Deus, porque utilizaram o nome dele, se comprometeram com ele, fizeram juramentos, professaram e no final mancharam o nome de Jesus. Jesus está dizendo, sejam prudentes, calculem bem, se quiser me seguir, se quiser me servir, calculem bem se é isso mesmo que você quer. Porque ele não vai forçar ninguém, é algo voluntário. E por último, meus irmãos, eu gostaria de, para concluir, pedir que os irmãos abrissem suas Bíblias em Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, vamos ver do verso 13 ao verso 20. Hebreus capítulo 6, do verso 13 ao verso 20. Diz assim: Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: Certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então observem bem aqui o que o autor aos Hebreus está dizendo. Ele menciona, vejam, no finalzinho, ele menciona Jesus como sacerdote. Isso é a essência do Evangelho. Nós não somos capazes de cumprir plenamente o mandamento de Deus. Nós falhamos de todas as maneiras. Quebramos todos os mandamentos. E não tem escapatória para nós. Quem é que nunca voltou atrás de sua palavra? Quem é que nunca mentiu em algum momento? Quem é que nunca falou uma bobagem diante de Deus? E nunca utilizou o nome de Deus em vão? No entanto, Cristo, como sumo sacerdote, vem e se entrega por nós e morre por nós. Mas o mais interessante aqui desse texto é que ele diz o seguinte: ora, quando alguém faz um juramento, ele jura por algo que é maior do que ele. No entanto, Deus, quando fez a promessa a Abraão, de que abençoaria Abraão, para garantir que ele cumpriria a promessa, vejam, Deus não pode mentir. Deus é perfeito, ele é verdadeiro. Então, a sua promessa já é suficiente para que ele cumpra. É o sim de Deus. É o sim de Deus. Ele não precisa fazer juramento. Mas para que Abraão cresce e entendesse com firmeza que de fato ele iria cumprir sua promessa, o próprio Deus faz um juramento. E não tendo ninguém maior do que ele jura por ele mesmo. E aí é por isso que ele diz aí no verso 17: Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Ou seja, que duas coisas imutáveis são essas? É a promessa que ele fez e o juramento em seu próprio nome. Isso mostra também a segurança que nós temos em Cristo Jesus, em nossa salvação. A nossa salvação não depende do nosso cumprimento da lei. Se fosse assim, todos nós falharíamos, já estaríamos perdidos. Se Deus dissesse assim: olha, eu exijo que cada um de vocês obedeçam os meus mandamentos para que entrem no reino dos céus, ninguém entraria. Mas a promessa dele é que por meio de Cristo, tendo fé nele, nós somos salvos. E se ele fez a promessa e se ele fez o juramento, por acaso pode Deus mentir? Por acaso pode ele voltar atrás de sua palavra? Claro que não. Então temos a plena convicção de que em sua promessa, Deus, ele nos dá a sua salvação, de que ele não volta atrás. Encontramos nele segurança, e não na lei de Moisés, e não na tentativa de cumprir e entrar no céu pelas nossas próprias obras, mas tendo plena confiança na graça de Deus. Então que possamos cultuar a Deus com alegria no coração, servir a Ele com consciência, adorar sabendo que, mesmo com as nossas falhas, ainda assim Ele nos perdoou. Ele, como sumo sacerdote, se entregou a si mesmo e morreu pelos nossos pecados, nos dando assim a salvação e a garantia do seu reino. Amém? Nesse momento eu convido o grupo de louvor
para nos dirigir novamente. Vamos louvar grande ao Senhor. Isso.